I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. A magia do cinema, aliada com a determinação e a filosofia das artes marciais, sempre fascinaram muitas gerações, que cresceram acreditando que tudo era possível quando esse era o nosso desejo. Socos destruidores, chutes poderosos, esquivas na velocidade da luz, saltos que pareciam fazer voar, levando o corpo humano a realizar façanhas somente imagináveis para a grande maioria dos meros mortais. E apesar de inúmeros filmes chineses explorarem as artes marciais desde os anos 30, e que na sua grande maioria eram baseados em wuxia, um gênero literário e cinematográfico originário da China antiga, e que misturava fantasia e artes marciais ou ainda, basicamente, lutas de espadas em um mundo medieval imaginário. Mas a gente pode dizer que esse subgênero começou de verdade quando os irmãos Humi, Hunji e Hunji se juntaram em 1958 e fundaram a produtora Shaw Brothers. E se vocês acham que a Canon foi radical na quantidade de filmes produzidos, vão ficar de boca aberta ao saber que a Shaw Brothers produziu a absurda quantidade de quase 1000 filmes durante seus mais de 60 anos de existência. E durante toda a década de 60, a Shaw Brothers continuou a tendência de investir em filmes no estilo wuxia, o que renderia um bom dinheiro com um investimento baixo. Só que com a aproximação da década de 70, Hong Kong ainda tentava manter muito da tradição da China antiga. Só que por ser uma colônia britânica, tinha grandes traços ocidentais e também do capitalismo. E com isso, atraía mais e mais pessoas de diferentes continentes e começava a sentir o gostinho da contracultura que já era bem difundida no mundo todo. E aí, com essas mudanças, os irmãos Shaw também viram que não podiam ficar parados no tempo. E aí, começaram a ver uma forma de evoluir os filmes deles. E para isso, eles começaram a contratar atores cada vez mais bem treinados em artes marciais, utilizando os próprios punhos e pés, abandonando um pouco as lanças e as espadas. E o filme que realmente trouxe a explosão do Kung Fu na China foi o filme China's Boxer, conhecido aqui no Brasil como A Morte em Minhas Mãos, e ele foi lançado em 1970, trazendo, rios de dinheiro para os irmãos Shaw. O filme foi dirigido e estrelado pelo Jimmy Wang Yu, o maior astro dos filmes wuxia da Shaw Brothers, e que aqui se reinventava como um lutador chinês que partia para porrada contra vários lutadores de karatê japoneses e em busca de vingança. E esse filme, galera, acabou criando várias regras que seriam usadas não só nos filmes de artes marciais dos anos 70, mas também das próximas décadas. Com protagonistas solitários que não pensavam duas vezes em buscar vingança contra alguma injustiça, utilizando as mãos e os pés como armas mortais, contra dúzias e dúzias de oponentes até chegar no desafio final. E foi dentro dessa revitalização do gênero que surgiu o ator Lee Jun-fan, que claro, todo mundo conhece como o lendário Bruce Lee. E o Bruce Lee era um norte-americano filho de pais chineses que morou toda a sua infância e adolescência na terra natal dos pais e foi mandado de volta aos Estados Unidos aos 18 anos de idade para fazer faculdade. Na verdade, essa é a história que eles contavam para os outros. Dizem que a história verdadeira é que foi o seguinte: o Bruce Lee teve que ir para os Estados Unidos porque os pais dele estavam com medo de acabarem com ele na China, já que ele tinha dado um pau no filho de um mafioso.
Já em São Francisco, além de estudar, né, o Bruce Lee, que era um prodígio das artes marciais, tendo sido, olha só, inclusive discípulo do famoso mestre Ip Man, abriu uma academia onde ensinava a outras pessoas, não importando se eles eram chineses ou não. E por já ter participado de alguns filmes chineses quando criança e adolescente, Bruce Lee abraçou a oportunidade de interpretar Kato, o ajudante do herói Pulp na série do Besouro Verde. A série, como vocês sabem, acabou não dando muito certo lá nos Estados Unidos e ficou com uma única temporada. It's a good thing those guys aren't outside, even though they don't know it. E nesse meio tempo, enquanto estava nos Estados Unidos, o Bruce Lee acabou participando em outras séries e outros filmes, só que assim, ó, em papéis bem secundários. E para fechar a decepção do Bruce Lee com Hollywood, segundo a própria viúva dele, né, a Linda Lee, ele desenvolveu a ideia de uma série para televisão que seria chamada Warrior, sobre um guerreiro chinês que andaria de cidade em cidade durante os tempos do faroeste. E aí ele pegou isso e levou, né, para a Warner dar uma olhada. Só que a Warner acabou não topando, já que eles achavam que uma série com um protagonista chinês jamais seria aceita nos Estados Unidos. Depois disso, a Warner lançou uma série chamada Kung Fu, estrelada pelo David Carradine, um ator norte-americano para viver um chinês nos tempos do Velho Oeste, e que até aquela altura do campeonato, olha só tinha ouvido falar a palavra Kung Fu 2 vezes na vida dele. Ou seja, jogar o Bruce Lee de lado para colocar no lugar um cara que não sabia nada de Kung Fu. Bom, pro bem ou pro mal, a série foi um sucesso e ajudou a consolidar, né, a filosofia das artes marciais nos Estados Unidos. Quanto ao Bruce Lee, ele voltou para Hong Kong e ficou mais do que surpreso quando chegou lá por saber que estava muito famoso. Já que a série do Besouro Verde, ao contrário dos Estados Unidos, era um sucesso absoluto em Hong Kong, inclusive sendo rebatizada com o nome O Show de Kato. A série foi completamente reeditada na China para parecer que o Kato era o personagem principal e o Besouro Verde era o ajudante. Vocês estão achando que são só os norte-americanos que pegam o material dos outros e reeditam, é? Toma essa! E também foi mais ou menos nesse período que os produtores Raymond Chow e Leonard Ho, insatisfeitos com a política de produção da Shaw Brothers, abandonaram a empresa e fundaram a Golden Harvest Studios. E de cara, eles já conseguiram dar uma rasteira na hegemonia da Shaw Brothers, já que a Golden Harvest tinha uma liberdade criativa muito maior dentro da política dela e por isso mesmo conseguiu um contrato com Bruce Lee para 2 filmes. E já em 1971, ele estrelaria O Dragão Chinês, vivendo um personagem que após uma promessa, vira um pacifista que jamais ergueria as mãos para lutar novamente. Isso até não aguentar mais a injustiça ao seu redor, partindo para a pancadaria suja e mais realista que até então não tinha sido vista nos filmes da época. And Bruce Lee, he's the man with the fists of fury. E O Dragão Chinês não é nenhum primor de filme, né? Não é nenhum primor de produção. Isso segundo os críticos e os estudiosos desse tipo de filme. Eles inclusive dizem que dos 4 filmes feitos pelo Bruce Lee, do começo ao fim, esse é o piorzinho. Só que assim, quando esse filme foi lançado, ele fez um sucesso tão grande, que ele foi a maior bilheteria até então em Hollywood. Encheu os bolsos da Golden Harvest de dinheiro e lançou o Bruce Lee para o estrelato. E foi aí que veio A Fúria do Dragão, lançado em 1972, que além de ser um filme muito superior ao primeiro, rendeu ainda mais nas bilheterias. E a essa altura do campeonato, Bruce Lee já era de fato uma grande estrela. E aí com isso tudo, o próximo filme dele, O Voo do Dragão, lançado também em 1972, teve total controle criativo do Bruce Lee, que além de ser ator, foi produtor, foi diretor e foi roteirista do filme. E para esse filme, o Bruce Lee convidou o amigo dele, o Chuck Norris, campeão norte-americano de karatê, para interpretar um dos vilões. E a gente teve uma das lutas mais famosas e lendárias do cinema.
filmada no Coliseu de Roma. O filme teve distribuição mundial e rendeu, olha, horrores no mundo todo. E como era um cara muito ativo, ainda em 1972 o Bruce Lee já tinha começado a filmar o quarto filme dele, chamado O Jogo da Morte. Filme esse que teve até participação do Kareem Abdul-Jabbar, jogador de basquete famoso na época e ex-aluno do Bruce Lee. Quando a Warner, chegou e vendo que a invasão dos filmes do Bruce Lee já era uma realidade nos cinemas de bairro dos Estados Unidos, ofereceu coproduzir um filme com a Golden Harvest, claro, com Bruce Lee como estrela. E o Bruce Lee, que não era bobo nem nada, interrompeu as filmagens do Jogo da Morte e partiu filmar Enter the Dragon, conhecida aqui no Brasil como Operação Dragão. Só que mesmo sabendo que o Bruce Lee já era uma estrela internacional, a Warner ainda tinha receio do fracasso e colocou mais 2 protagonistas no filme junto com o chinês. Para isso, ela chamou o Gene Kelly, um afro-americano porradeiro, e o canastrão gente boa John Saxon, que só arranhava num judozinho e num karatê basicão, e mesmo assim encarou o projeto de frente. E ainda que fosse uma superprodução, e o primeiro investimento dos norte-americanos em um filme de artes marciais, Bruce Lee conseguiu bastante controle sobre o filme, que ao estrear em 19 de agosto de 1973, foi um sucesso avassalador no mundo todo, fazendo com que as artes marciais chinesas explodissem de vez não só no Oriente, mas nas Américas e na Europa. Só que infelizmente, como nem tudo são flores, o nosso amigo Bruce Lee acabou não vendo a estreia desse filme, já que ele morreu repentinamente um mês antes da estreia de Operação Dragão, no dia 20 de julho de 1973. Já que ao tomar equagésico analgésico para dor de cabeça, ele acabou sofrendo uma anafilaxia, que foi uma espécie de alergia que acabou levando o Bruce Lee à morte. E nessa época, mesmo com a perda do ídolo, o filme Operação Dragão foi um sucesso no mundo todo, e esse sucesso fez com que todo mundo começasse a falar de artes marciais, quisesse fazer artes marciais, e isso influenciou todas as mídias. E com os quadrinhos a coisa não foi nem um pouco diferente, já que o gibi do Mestre do Kung Fu foi lançado pela Marvel em 1973, contando a história de Shang-Chi contra seu pai Fu Manchu. Antes disso, a Marvel já tinha criado os heróis Luke Cage e Punho de Ferro, que logo se tornariam a dupla de heróis de aluguel, outro grande sucesso da editora ao lado de Colin Wing e Miss Knight, as Filhas do Dragão. Aqui no Brasil, a coisa foi pro mesmo lado, com todos esses heróis e muitos outros, incluindo o brasileiro Mestre Judoka, fazendo muito sucesso nas bancas brasileiras. Mas voltando para a morte do Bruce Lee, a perda do ídolo de forma repentina abriu uma lacuna que vocês não têm como imaginar, a loucura que foi. Tanto a Shaw Brothers quanto a Golden Harvest estavam igual loucas atrás de um substituto para o nosso herói. E no meio desse rolo todo, a Golden Harvest também fez o absurdo de terminar o Jogo da Morte. Só que fez isso do jeito mais porco possível, inclusive com cenas do enterro real do lendário ator, numa falta de respeito e ânsia por dinheiro poucas vezes vistas na indústria cinematográfica. Além de mais alguns retalhos aproveitando filmagens lançadas do Bruce Lee e algumas montagens com outros atores que, olha, vergonha alheia total. E como eles não achavam um substituto à altura, e claro, como vocês muito bem sabem, jamais acharam, eles começaram a pegar um monte de atores, pra tentar tapar buraco. E aí, dá-lhe surgir nome genérico como Bruce Tai, Bruce Lee, Dragon Lee e por aí vai.
E o auge da tosquice, pelo menos pra mim, foi o filme Os Clones de Bruce Lee, As Réplicas Mortíferas. Eita, que nomezão, hein? Só que foi praticamente um crime cometido em 1977, que contava a história de 3 camaradas que eram clonados a partir de uma amostra, olha só, do cadáver do astro por um tal de CBI, uma agência genérica especializada em combater organizações criminosas na China. E o pior de tudo é que, apesar dos 3 serem clones do maior porradeiro da história, eles nasceram sem saber lutar. Daí eles acabam passando metade do filme tentando aprender a lutar, até que são liberados para descer a porrada na bandidagem. E no meio dessa história toda, surge um jovem ator lutador chamado Jack Chan, que no início devia ser apenas mais um clone da lenda falecida, mas que logo começou a se destacar pelo seu carisma, habilidades únicas e jeito diferente de atuar. E o mais engraçado é o seguinte, é que o Jack Chan foi a segunda canelada da Shaw Brothers, já que eles já tinham perdido o Bruce Lee para Golden Harvest, e aí, né, com o Jack Chan, que eles tinham a oportunidade de lançar como astro, já que ele já tinha feito algumas participações menores em filmes deles, não, deixaram quicando, e a Golden Harvest foi lá e ó, catou o Jack Chan. No meio do caminho ainda, o produtor e diretor picareta Lu Wei também produziu alguns filmes com Jack Chan, mas o Raymond Chow foi lá, tomou o Jack da produtora do Lu Wei e abriu as portas para o futuro astro com o filme O Jovem Mestre do Kung Fu, lançado em 1980. E o resto vocês sabem, né? É história, inclusive que eu já contei aqui no canal. E com filmes como da série Police Story, Arrebentando em Barcelona, Armadura de Deus e muito mais, o Jack Chan viria a se tornar o maior astro chinês dos anos 80 e dos anos 90, e também o que mais se aproximou da fama do Bruce Lee. Depois, com filmes como Arrebentando em Nova York e Mr. Nice Guy, ele também conquistaria o cinema mundial. Are you ready? Aliás, a série Police Story também lançaria para o mundo a atriz porradeira Michelle Yeoh, apesar, né, dela já ter feito uns filmezinhos aqui e outro acolá nos anos 80. Só que o primeiro destaque dela foi realmente esse como a inspetora Jessica Yang, parceira de Chan Kakui, personagem do Jack Chan em Police Story 3, Super Cop, lançado em 1992. E que inclusive rendeu um spin-off com a inspetora Jessica Yang como personagem principal do filme. E Michelle Yeoh ainda estrelaria clássicos dos anos 90 como Heroic Trio 1 e 2, ao lado das outras beldades porradeiras como Anita Mui e Maggie Cheung. Mas calma aí, nós já estamos se adiantando demais, a gente já está chegando nos anos 90. Não, vamos voltar lá para os anos 70. Os Estados Unidos sempre tiveram a característica de ser um país formado por imigrantes e a década de 70 emergia também como um reflexo da contracultura e quebra de paradigmas surgidas já na década de 60. E esses dois fatores contribuíram bastante para que filmes chineses, né, e filmes de outros países começassem a chegar nos Estados Unidos para invadir aqueles cinemas de bairro, aqueles cinemas de gueto. E aí, né, com uma dublagem muito porca, esses filmes faziam bastante sucesso fora do filão de Hollywood. E foi nessa época que também surgiu o movimento cinematográfico conhecido como Blaxploitation, com centenas de filmes produzidos, dirigidos e estrelados por negros. E com o sucesso do carismático Gene Kelly no filme Operação Dragão, logo, inúmeras produções Blaxploitation entraram no universo das artes marciais, com o próprio Gene Kelly estrelando filmes como Jones, o Faixa Preta, lançado em 1974, onde ele interpretava um karateca cheio de estilo que partia para cima de uma quadrilha de mafiosos depois que esses matavam o mestre dele e ainda por cima sequestravam seu melhor amigo. Depois disso, ele ainda estrelaria Three, The Hard Way ao lado de Freddie Williamson e Jim Brown, dois dos maiores astros do movimento. E também o filme Samurai Negro, lançado em 1976. E outro que entrou na moda do Kung Fu foi Ron Van Cliff. Só que ao invés de fazer como o Gene Kelly, que estreou filmes nos Estados Unidos, ele partiu para a China, sendo o primeiro ocidental a abrir as porteiras lá em Hong Kong. E lá ele foi o personagem principal de filmes como O Dragão Negro e A Vingança do Dragão Negro. E ainda estrelou mais alguns filmes menores, todos produzidos inteiramente em Hong Kong.
Ron Van Clief, pra quem não lembra, galera, ficou bem conhecido aqui no Brasil por lutar contra o Royce Gracie no UFC 4. E na época era conhecido como Vale Tudo e saiu por aqui naquelas fitas bem famosas, aquelas fitas VHS dos anos 90. Inclusive, até hoje ele detém o título de lutador mais velho a lutar no UFC, já que em 1994 ele tinha nada mais nada menos do que 51 anos de idade. Esse era Casca Grossa, diz aí. E outra coisa que quase ninguém sabe, mas o próprio produtor já falou isso no lançamento do DVD lá nos Estados Unidos, é que o Ron Van Clief foi uma das maiores inspirações para a criação do filme O Último Dragão, que aliás foi uma grande homenagem lançada em 1985 tanto para o movimento Blaxploitation quanto para os filmes de Kung Fu, e que foi também um grande sucesso, né, na época da nossa querida e boa Sessão da Tarde, né, na época que prestava. Muito bem, Leroy. Quem é o único mestre? Eu sou. Ah! Eu sou. Bom, e se Ron Van Clief foi o cara que abriu as porteiras lá nos anos 70, Hong Kong começou a ver que os filmes chineses, né, já não passavam só ali, só naquele lugarzinho. Eles estavam começando a ganhar o mundo. E aí, com isso, eles tiveram que abrir as portas para outras estrelas internacionais. E foi assim que surgiu Cynthia Rothrock, a Lady Dragão. A campeã em várias modalidades marciais foi descoberta e contratada pela Golden Harvest para participar de filmes em Hong Kong. E o primeiro filme dela foi Justiça em Dose Dupla, lançado em 1985, onde dividiu as telas com Michelle Yeoh. Apesar da produção ter feito sucesso apenas moderado no cinema, ela foi suficiente para levar a Cynthia Rothrock a fechar um contrato de mais 6 filmes com a Golden Harvest. E aí ela estrelou vários filmes menores como O Cristal Mágico, Retroceder Nunca Render-se Jamais 2, A Campeã, Lady Report e outros mais. E com o chegar da década de 90, a carreira da Cynthia Rothrock explodiu de vez, já que foi nesse período que os filmes de artes marciais viraram mania pela segunda vez. E aí ela estrelou filmes como Shin O'Brien, Herdeira do Dragão, Shin O'Brien 2, Lady Dragão, Garras de Tigre e até hoje participou de aproximadamente 60 produções, onde se acostumou a descer o sarrafo na bandidagem e, aliás, em muitos desses filmes, Cynthia Rothrock dividiu as telas com o australiano Richard Norton, que se especializou em fazer vilões tão carismáticos quanto os próprios heróis, e que por ser também um grande artista marcial, tanto nas telas quanto na vida real, dava muito trabalho para os mocinhos. Eu, por exemplo, eu sou fã de um trabalho dele feito em 1993, que foi o filme City Hunter. E nesse filme ele vive o vilão Coronel MacDonald e fecha uma das pancadarias mais engraçadas do cinema contra o herói City Hunter, interpretado pelo grande Jack Chan. E eu também gosto muito dele no filme de 1997, Mr. Nice Guy, o Bom de Briga, onde ele enfrenta novamente o Jack Chan, agora como o vilão Giancarlo. Aliás, pausa dramática. Ninguém melhor para falar do que o Richard Norton do que o próprio Richard Norton. Hi, this is Richard Norton sending this message from Melbourne, Australia to all wonderful Brazilian fans in Brazil, and of course to my friend Telly Fabio. I know you're doing a mini documentary on kickboxing movies of the 80s and 90s. What a wonderful period. So again, this is also a shout out to the fans of the show Kolikau Unyako. I know my pronunciation is not quite great, but I understand it's just looking at all the wonderful action films of the 80s and 90s. So good luck with the documentary. It was a wonderful time for me then. Of course, one of the iconic films that I remember from that era was Kickboxer, Jean-Claude Van Damme. I also did a lot of films myself, Kick Fighter,
Return of the Kick Fighter. There's a lot of films that feature kickboxing because I was heavily into that at the time with my friend and coach, Pete Cunningham, who was an 8-time world champion, and of course the legendary Sensei Benny the Jet Urquidez, again a kickboxing legend. I loved doing those movies, I loved performing those movies. I know it influenced a lot of actors that followed after that era. I was thrilled to be a part of that whole time. And again, now it's MMA, of course, you know, but boy, looking back at the old school kickboxing films, I couldn't have been more thrilled to have been a part of that. So Taylor, good luck with your mini doco on the kickboxing films. Love you guys, and again to all the Brazilian fans out there, hang in there, keep training, love the martial arts, love you guys, and again to the YouTube channel, Colicao Uniaco, all the very best, and we will talk to you soon. Signing out from down under in Australia, Richard Norton. Meus amigos, ele mesmo fez questão de dirigir algumas palavras para nós aqui do Coleção em Ação Show. Muito legal, diz aí. E por falar em vilão carismático que gostava de bater de frente com Jack Chan, que tal a gente relembrar do Gary Daniels, que aliás também estava em City Hunter e protagonizou a famosa cena da briga no meio de um fliperama contra o Jack. E o Gary Daniels foi outro ator que trouxe muita alegria pra gente, seja interpretando o vilão ou seja interpretando o mocinho. Como por exemplo, na adaptação norte-americana do mangá e anime Hokuto no Ken, interpretando o herói Kenshiro. A gente sabe bem, né, que o Guerreiro da Estrela Polar é uma adaptação bem mais ou menos da obra original, mas mesmo assim, quem aí não curtiu lá nos anos 90 assistiu o Gary Daniels descer a porrada em geral numa terra totalmente devastada. E o cara começou lá em Miami Vice, né, participando de um episódio ou outro, passou por vários filmes de kickboxer dos anos 80 e 90 e continua fazendo filmes até hoje. Inclusive como um dos vilões do primeiro filme dos Mercenários do Sylvester Stallone, que teve partes das gravações feitas aqui mesmo no Brasil. Mas quer saber? Que tal se o Gary Daniels em pessoa falasse um pouquinho a respeito disso tudo? Afinal de contas, ele foi outro astro porradeiro dos anos 80 e dos anos 90 que fez questão de dizer algumas palavras para vocês, fãs do Coleção em Ação Show. Hi, my name is Gary Daniels. I want to say hi, bom dia, to all the action movie fans in Brazil. The 80s and 90s was a very good time for the genre. We had the PKA and the WKA organizing and showcasing the sport. And we had just had Bruce Lee demonstrating his unique brand on the global cinema. Pow! I was very lucky to be in the right place at the right time, and I had a string of hits with films such as Firepower, White Tiger, Fist of the North Star, Rage, Riot, Blood Moon, Recoil, and some others. As I say, it was a good time to be in the business. Over the past 30 years, I've trained consistently and made more than 70 movies. And with one of them, The Expendables, I was fortunate enough to spend 5 weeks in the beautiful country of Brazil. Anyway, I just want to thank everyone and anyone who's seen any of my films and supported me over the years. Obrigado, Brasil. É muita emoção pro documentário só, diz aí, mas vocês não mereciam menos. E com o segundo auge dos filmes de artes marciais no final dos anos 80 e no começo dos anos 90, vários atores marciais se juntaram a essa galera. Afinal de contas, quem não lembra do Lori Avedon com os clássicos Os Irmãos Kickboxer de 1990
e Os Reis do Kickboxer, também de 1990, ao lado do Billy Blanks, outra figurinha carimbada dos filmes de pancadaria como Garras de Águia 1 e 2, né, de 1992 e 1993, TC2000 de 1993 também, aonde ele meteu a porrada em todo mundo ao lado do mal encarado Bolo Yeung, inclusive contra o Jamal Merri, o outro kickboxer da época. Surface wound cleansing will commence at T-minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tinha também o Don The Dragon Wilson, estrela de uma infinidade de produções B, como Blood Fist, A Vingança de um Kickboxer, Ringue de Fogo e Sci-Fighter. Tinha também o quase sempre vilão Matias Hill, que aliás, pouquíssimos filmes que ele fez papel de mocinho, a gente até estranhava, porque o cara tinha cara de bandido mesmo. E também não dá para esquecer do grande renegado Lorenzo Lamas, que era bom demais na pancadaria de rua. Renegado. Classificação para este horário: livre. O Philip Lee, que estrelou junto com Eric Roberts o filme Best of the Best, que ficou conhecido aqui no Brasil como Operação Kickbox, e que depois ainda ganhou mais umas 3 continuações com o próprio Philip Lee enfiado no meio disso tudo. Tinha o Mark Dacascos, que até hoje manda muito bem, e estrelou filmes muito queridos por nós brasileiros, como O Combate, Lágrimas de um Guerreiro, que foi uma adaptação de um mangá muito legal, Double Dragon, aquela péssima, mas divertida adaptação do game, e Esporte Sangrento de 1993, que todo mundo assistia só para ver as acrobacias de capoeira. Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê. Não, e vocês vão me perdoar, mas foi tanta gente estrelando esse tipo de filme, que se eu esqueci aí um ou outro, olha, vocês têm que me desculpar. E é claro que não dá pra gente deixar de reservar um espaço muito especial para 3 caras que foram muito influentes para o sucesso do gênero no final dos anos 80 e no começo dos anos 90. Jet Li, Brandon Lee e Van Damme. O Jet Li praticou Wushu desde os 12 anos de idade e sempre foi considerado um prodígio nas artes marciais, ganhando vários campeonatos ainda muito jovem. E, inclusive, ele foi considerado tesouro nacional pela República Popular da China. Depois disso, ele participou de alguns filmes durante os anos 80 e ganhou um grande reconhecimento com o filme Era Uma Vez na China, mais uma grande produção da Golden Harvest, lançado em 1991. Na sequência de 1992 até 1998, ele estrelou vários filmes produzidos em Hong Kong que ganharam fama internacional, como as sequências de Era Uma Vez na China, O Guarda-Costas em Ação, Máscara da Morte e Hitman, o Rei dos Assassinos. E vocês sabem, essa fama toda não ia demorar muito para ser explorada por Hollywood. E isso chegou em 1998, quando ele fez o vilão do filme Máquina Mortífera 4. E depois ele consolidou esse sucesso no Ocidente com filmes como Romeu Tem Que Morrer, O Confronto, Cão de Briga e mais uma porrada de produções feitas nos Estados Unidos, inclusive como um dos mercenários do Sylvester Stallone. E por isso tudo, hoje em dia o Jet Li é um dos atores orientais mais conhecidos nos Estados Unidos. E também um dos grandes responsáveis pela popularização do chamado Arame Fu, onde os atores e os dublês marciais potencializam os movimentos utilizando fios presos por roldanas que desaparecem, é claro, na pós-produção. Já o Brandon Lee, eu acho que ele dispensa maiores apresentações porque ele era filho da lenda Bruce Lee. E assim como o pai, herdou ali um dom para as artes marciais e o amor pelo cinema. E o engraçado é que o Brandon Lee estreou como ator justamente na continuação de uma produção que deveria ter sido estrelada pelo pai dele, já que Kung Fu, filme lançado em 1986, era uma continuação direta da série Kung Fu com o David Carradine no papel de Kane. E nesse filme, o Brandon Lee interpretava o filho do Kane, ou seja, ele era um tipo de Kung Fu Júnior. Muita coincidência, diz aí. Depois disso, ele fez Missão Resgate, Massacre no Bairro Japonês, ao lado do Dolph Lundgren, Rajada de Fogo, outro filmaço de ação, até chegar no Corvo, lançado em 1994,
Filme que tinha tudo para consagrar de vez o jovem Brandon Lee. Só que numa coincidência macabra com a história do pai, o Brandon acabou morrendo por acidente com uma arma mal verificada antes da filmagem. Uma história trágica, né, que com certeza abreviou uma carreira brilhante e chocou o mundo cinematográfico em 1993. E o Jean-Claude Van Damme, todo mundo conhece, né? O belga ficou famoso por juntar as habilidades que ele tinha por ser faixa preta de karatê e em outras artes marciais com a experiência em balé, o que rendia golpes que ficavam muito bonitos durante as filmagens. E apesar do Van Damme ter estreado fazendo várias figurações, né, como no filme Breaking, a estreia de verdade foi na produção Retroceder Nunca, Render-se Jamais, lançado em 1986, onde ele vivia o vilão do filme. Depois disso, ele foi o herói Frank Dux no filme O Grande Dragão Branco, produção da Cannon Films, que foi um sucesso estrondoso no mundo todo, e além de lançar o Van Damme como um dos grandes heróis do cinema de ação, ainda foi um dos filmes responsáveis pelo segundo boom do subgênero de artes marciais. Depois disso, o Van Damme estrelou um sucesso atrás do outro, com produções como Cyborg, o Dragão do Futuro, Kickboxer, o Desafio do Dragão, Leão Branco, Lutador Sem Lei, um filmaço, né? Duplo Impacto, Soldado Universal e por aí vai. E foi tanto filme bom, mas tanto filme bom que ele estrelou até mais ou menos 1995, que fica até difícil a gente colocar todos eles aqui. Só que ali mais ou menos de 96, 97 pra frente, a coisa começou a dar uma desgringolada e ele começou a meio que trabalhar no piloto automático. E participou de umas bombas como A Colônia, Soldado Universal O Retorno e Inferno. Aí, a carreira foi ladeira abaixo por um bom tempo, até que mais recentemente ele voltou a fazer umas coisinhas um pouquinho melhor, dando uma revitalizada na carreira, só que infelizmente, bem longe do sucesso do passado. E era tanto filme de pancadaria no final dos anos 80 e no início dos anos 90, que eu acho que quando a gente entrava na locadora, metade dos títulos que tinham ali ou eram filmes de Kung Fu ou eram filmes de kickboxer. Inclusive aqui no Brasil, a gente teve programação exclusiva só com esse tipo de filme. Ou vai dizer que vocês não lembram da sessão Força Total da Band, que começou em 1992 e foi até 1998. Cabeça, muita ação e aventura em Força Total. 2 policiais na mira de perigosos assassinos. Garras de Tigre 2, com Cynthia Rothrock. Filme inédito, nesta terça, 10h40 da noite, em Força Total. E depois ainda voltou no começo dos anos 2000 com o nome Sessão Kickboxer. Inclusive, meu amigo Matheus Mosman, do blog Dyna Black Asylum, já fez algumas postagens listando todas as centenas de filmes que foram exibidos por lá. Vale a pena dar uma conferida para quem quer se aprofundar ainda mais no assunto. E o link vai estar aqui na descrição. Bom, e apesar de muita gente achar que o subgênero das artes marciais perdeu força, na verdade ele ramificou por vários caminhos. Principalmente depois da produção da trilogia Matrix, mostrando que a tecnologia também pode produzir grandes lutadores na tela, como foi o caso do Keanu Reeves com o personagem Neo e o seu download instantâneo de habilidades de lutas. Com filmes artísticos que ganharam o Oscar, coisa inimaginável no passado, como foi o caso de O Tigre e o Dragão, lançado em 2000 pelo Ang Lee, com a Michelle Yeoh e o Chow Yun-fat nos papéis principais. E aqui eu vou dar uma opinião particular, eu via muito mais o Jet Li ou o Donnie Yen
no lugar do papel que foi do Chow Yun-fat. Já que ele ficou bem mais famoso por ser o anti-herói que todo mundo gosta nos filmes de ação do subgênero policial, com filmaços como Fervura Máxima, O Matador e Alvo Duplo, todos do diretor John Woo. Então, como essa não era muito a praia do Chow Yun-fat, ficou meio estranho pra mim imaginar ele como um monge Shaolin. O Donnie Yen é outro que manda muito bem até hoje, seja nas participações em produções norte-americanas, seja nas séries de filme contando a história do mestre Ip Man, ou então em outras produções de Hong Kong. Inclusive, a continuação tardia de O Tigre e o Dragão, que foi produzida pela Netflix. Outro chinês que tem se destacado aí com um estilo único também é o Stephen Chow, que com seus filmes de artes marciais cheios de efeitos especiais e muita comédia ao pastelão, tem surpreendido bastante. E claro, se a gente for ficar falando aqui de homenagens para o cinema de Kung Fu e Kickboxer, como por exemplo Kill Bill 1 e 2 do Quentin Tarantino, a gente vai longe, né? Ainda mais que a gente ainda tem que dar um pouco de crédito para a rapaziada que continua fazendo filme bom e barato até hoje. E esses filmes continuam muito bem representados com o Michael Jai White, né? Sempre com um cara de poucos amigos e mandando ver na porrada. O Scott Adkins, um dos caras que mais mandam bem na minha opinião e que eu acho uma injustiça que até hoje não tenha sido lançado um blockbuster com ele. Apesar de que participações pequenas em filmes como Os Mercenários 2 e o Doutor Estranho da Marvel até que estão valendo. Já do lado asiático a coisa expandiu ainda mais, né? Tem ator de tudo quanto é país lá da Ásia fazendo sucesso, como o porradeiro tailandês, Tony Jaa da série Ong Bak, né, que manda muito bem, o cara parece que tá dando porrada de verdade nos outros e tomando porrada de verdade. Tem o indonésio Hugo Weis, descoberto no filmaço The Ride, conhecido aqui no Brasil como Operação Invasão, onde os caras simplesmente destroem quando o negócio é pancadaria e fazer a coisa com tanta perfeição que tem hora que parece que é de verdade. E já que a gente tá falando do Tony Jaa e do Hugo Weis, aqui vai uma dica pra vocês. Procurem o filme Triple Threat, que aqui no Brasil ficou conhecido como Ameaça Tripla. O filme reuniu essa galera toda que eu falei ainda há pouco numa produção só, num tipo de Os Mercenários dos atores marciais da atualidade, e foi lançado no ano passado. Caras novas ou nem tanto, que em conjunto com atores da velha guarda como Jack Chan, Van Damme, Steven Seagal e muitos outros, continua nos entregando filmes que são muito mais do que ação desenfreada e sem sentido. São filmes que passam a filosofia da honra e que ajudam a preservar o legado de lendas do passado e que com certeza irão inspirar novas lendas que surgirão no futuro. Bom, meus amigos, por enquanto era isso e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu considero o primeiro documentário aqui do Coleção em Ação Show. Virão outros, hein? É só aguardar. Então, se você está chegando agora aqui no canal e ainda não está inscrito, se inscreve aqui e já aproveita para badalar o sininho. E se gostou realmente, né? Aproveita e já dá aquele like, felpudo. Então, eu vou deixando meu abraço, desejando muitos filmes de Kung Fu para vocês, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro para mais informações de como ajudar o canal.